Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Sadu. 3 coisas que a Bíblia produz. Lemos em Romanos, capítulo 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez ainda diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. As 3 coisas que a Bíblia produz é muito clara nesse texto da Bíblia Sagrada, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15 e versículo 4, a Bíblia produz esperança, a Bíblia produz paciência, a Bíblia produz consolação. A esperança em suas ricas promessas, paciência em aguardar o cumprimento das promessas e consolação no cumprimento das suas promessas. Logo, precisamos analisar esses 3 pontos fundamentais, a saber, esperança em suas ricas promessas, paciência para aguardar as promessas e consolação no cumprimento das suas promessas. E quando se trata de esperança em suas ricas promessas, logo nós vemos em Romanos capítulo 15 e versículo 13, quando Paulo deseja que sejamos ricos de esperança, o Deus declarando, o Deus da esperança quer nos enriquecer de esperança. O homem que não tem esperança não tem
vontade de viver. A esperança é o fôlego que nos faz continuar acreditando no futuro e vivendo no presente. Portanto, ergue a tua voz como trombeta, para que possamos viver uma vida dedicada nas ricas promessas de Deus. Por exemplo, nossos temores precisam salvar nossa esperança da presunção. A nossa esperança precisa salvar nossos temores de mergulharem no desespero. Isto mesmo, é preciso manter uma vida pautada na palavra de Deus. Para o pastor Gesiel Gomes, por exemplo, esse pastor renomado, sábio da palavra de Deus e ministro, que muitas vezes o escutei ministrando em estudos e mensagens e operando milagres, e até eu fui curado de um tumor no ouvido, ou uma infecção no ouvido de muitos anos. Eu fui curado por uma oração que este pastor Gesiel Gomes realizou, e eu testifico disso. Famoso pregador internacional, ele declara que a esperança é o abençoado raio de luz que o Espírito de Deus projeta nas páginas das Escrituras para atingir e iluminar um mundo em trevas e em desespero. E em Salmo 119 e versículo 116, o salmista implora ao Senhor dizendo: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. A paciência para aguardar as promessas. Quando se trata de paciência para aguardar as promessas de Deus, nós logo podemos entender que a paciência é definida como o equilíbrio e o autocontrole emocional diante das adversidades. E não perder o ânimo diante da própria demora. Pelo contrário, é perseverar, é ter confiança. Em Romanos capítulo 5 e versículo 3 e 4, Paulo afirma que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paciência nos proporciona paz de espírito e serenidade na alma. Quando cultivamos a paciência, nosso estado interior se assemelha mais a um lado tranquilo do que a um rio turbulento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 5, Paulo ora para que o Senhor conduza o nosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 15 e versículo 5, Paulo ainda nos aconselha dizendo: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E em Hebreus, capítulo 6 e versículo 15, a Bíblia afirma que Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. A consolação no cumprimento das promessas. Esse terceiro ponto das três coisas que a Bíblia produz: a consolação no cumprimento das suas promessas. Podemos ver que a consolação é o próprio alívio que recebemos quando as promessas são cumpridas. É um remédio pela aflição da espera.
Em Isaías, capítulo 57 e versículo 18, o Senhor faz uma promessa dizendo: eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tomarei a dar as consolações, e aos seus planteadores serão consolados. Esta é a promessa que eu lhes tornarei a dar. Em Lucas, capítulo 2 e versículo 25, a Bíblia afirma: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 7, temos a inscrição: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo nos fala da eterna consolação, dizendo: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Portanto, a Bíblia é a âncora da nossa esperança, o ânimo da nossa paciência e o consolo da nossa alma. O próprio Espírito Santo é o nosso consolador. Ele é a consolação maior da nossa alma, o combustível da nossa esperança e a serenidade que nos faz aguardar com paciência as gloriosas promessas da palavra de Deus.